Oi, eu sou a Dona Rita e esse é meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do PET de língua portuguesa do 8º ano do ensino fundamental, das semanas 1, 2, 3 e 4. Vamos lá? Então vamos começar aqui, gente, as atividades da semana 1. Atividade 1. Leia com atenção o texto abaixo. E aí o mais importante que você tem que ler aqui nessa parte são essas aqui, ó. O que é elipse? É uma figura de linguagem da língua portuguesa que consiste na omissão de um ou mais elementos de uma oração, sendo que estes são facilmente identificados a partir do contexto do texto. Depois tem esses dois conceitos aqui, ó, de hipônimos e hiperônimos. O prefixo hipo significa pouco, menor, pequeno, menos. E o prefixo hiper significa muito, maior, grande, mais. Hipônimos, né, que é menos, menor, são palavras de sentido específico, né? Então o sentido dela é menor, o campo semântico dela é menor. E os hiperônimos são palavras de sentido genérico, de sentido mais abrangente, maior, mais amplo. Então, sabendo disso, vamos fazer a resolução das atividades. A atividade 1 era só fazer essa leitura. Atividade 2. Estabelece relação de hiperonímia e hiponímia nessa ordem o seguinte par de palavras. Então, é para a gente ver em qual das alternativas que tem um hiperônimo, uma palavra com sentido mais amplo, e um hipônimo, uma palavra com sentido mais restrito, mais específico. A alternativa que tem essas duas palavras nessa ordem é a letra E. A gente tem aeronave e jatinho. Eu coloquei até uma observação aqui para vocês, ó. Aeronave é hiperônimo, porque existem diferentes tipos. Existe helicóptero, monomotor, avião comercial, balão, etc. Toda máquina que serve para voar, né, para fazer um voo, é aeronave. Então, a palavra aeronave, ela abrange vários outros elementos que fazem parte desse campo semântico. Então, é uma palavra com significado mais amplo. Já a palavra jatinho é um hipônimo porque é um tipo específico de aeronave. Então, já é um significado menor, mais restrito, menos amplo. Então, a resposta é a letra E. Atividade 3. Relacione as colunas de acordo com os sinônimos. Significativo e relevante se relaciona com qual dessas palavras aqui? E assim por diante. A letra A, significativo e relevante, se relacionam com a palavra importante. Letra B, adversidade e dificuldade se relacionam com problema. Criar e realizar se relacionam com fazer. Ideia e instrução se relacionam com conhecimento. E método e maneira se relacionam com processo. Atividade 4. Os hiperônimos de gato, rosa e amor são, respectivamente, é a letra C. Felino, flor e sentimento. Por quê? Porque gato é um tipo de felino. Então, o felino é uma palavra que tem um sentido mais amplo e gato tem um sentido mais restrito. Rosa é um tipo de flor. Então, o flor tem o sentido mais amplo e o rosa o sentido mais restrito. E amor é um tipo de sentimento. O sentimento tem um sentido amplo e amor tem um sentido mais restrito. Atividade 5. Quando um elemento é omitido num texto, sem que se perca o sentido, como na frase sobre a cama, cobertores e lençóis limpos, qual a figura de linguagem é usada na frase? No lugar dessa vírgula aqui, ó, a gente pode subentender a presença de um verbo, do verbo estar. Sobre a cama estavam cobertores e lençóis limpos. Mas não precisa de eu colocar esse verbo aqui, eu posso fazer a elipse dele. Então a resposta é elipse, porque a gente consegue subentender pelo contexto. Vamos agora para as atividades da semana 2. Atividade 1. Leia os textos abaixo. Então, você vai fazer a leitura desses dois textos aqui, ó, e aí você vai observar que alguns elementos, algumas palavras estão destacadas, estão grifadas. No texto 1 é a mesma palavra, no singular ou no plural, que é selfies, né? Aqui tem selfie, é repetido várias vezes. Já no texto 2 são palavras diferentes. A gente tem primeiramente selfie, depois o termo, autorretrato de si e a palavra. A gente também tem elas e las, que são os pronomes. Atividade 1, então, era só fazer a leitura.
Atividade 2. Agora que você já leu os dois textos, responda. Letra A. Que diferença em relação ao uso do termo selfie vocês percebem nos dois textos? O texto 1 repete várias vezes o termo selfie. Já o texto 2 substitui o termo por expressões equivalentes. Então essa é a diferença que a gente nota. Letra B. Que efeito essas substituições geram em relação ao encadeamento das ideias do texto? Com as substituições, o texto 2, no caso, fica menos repetitivo, mais fluido, mais coeso. Letra C. Que estratégias foram usadas para evitar a repetição da palavra selfie no texto 2? Foram utilizadas as seguintes estratégias. Substituição por pronomes, quando usou elas e las. Tradução literal, quando utilizou a expressão autorretrato de si. E expressão equivalente, quando foram usados os termos o termo e a palavra. Vamos agora para as atividades da semana 3. Atividade 1. Você nasceu na era intitulada tecnológica, em que a transmissão do conteúdo se dá de forma mais dinâmica e um gênero que se aproxima do verbete de enciclopédia na função de transmitir conteúdos e em aspectos estruturais é o vídeo minuto. Clique no link abaixo e assista o vídeo minuto. Observe as estratégias utilizadas para evitar repetições. Aí era para você clicar nesse link aqui e assistir o vídeo, só que tem um problema. O vídeo está indisponível. Ainda bem que a gente assistir ou não esse vídeo não vai fazer diferença para a resolução do restante das atividades. Então vamos continuar. Atividade 2. Conforme foi visto, o texto 1 não utilizou métodos para evitar repetições. Agora que você já descobriu que estratégias são estas, reescreva este texto, tornando-o mais coeso ao utilizar sinônimos, hipônimos, hiperônimos, elipses ou pronomes para eliminar as repetições. Faça adaptações se necessário. Então é para você reescrever esse texto aqui, que é o texto 1, fazendo ele deixar de ser tão repetitivo, porque ele fica falando selfie toda hora. Por norma, as selfies são feitas com os celulares das próprias pessoas. O objetivo é fazer com que o fotógrafo apareça na foto. Esses autorretratos podem ser individuais ou coletivos, as conhecidas selfies em grupo. Atividade 3. Qual a função das estratégias utilizadas para substituir a selfie, a palavra selfie, no texto 1? Garantir a coesão textual. Vamos agora para as atividades da semana 4. Atividade 1. Estude sobre a formação de palavras. Use seu livro didático. Bom, na minha escola, os alunos, infelizmente, não receberam um livro didático há tempo, antes da pandemia. Então, eles vão ter que estudar ou pela internet ou apenas através desse informativo aqui. Então, você vai fazer essa leitura aqui, que está falando sobre como que algumas palavras, como que as palavras na língua portuguesa são formadas. Trouxe aqui esses conceitos de derivação, composição. E aí, as atividades dessa parte vão focar mais nesse quesito aqui, de composição. Então, você pode ter a composição de duas maneiras. A composição por justaposição e a composição por aglutinação. Qual que é a diferença delas? A composição por justaposição é quando você pega duas palavras que já existem na língua portuguesa, une elas ou através de hífen ou simplesmente juntando mesmo, unindo as duas, só que não há perda de fonema, não há perda de letra. As duas palavras permanecem escritas do mesmo jeito, do seu jeito completo, do jeito original. Como, por exemplo, amor perfeito. Amor é uma palavra que já existe na língua portuguesa, é um sentimento. E perfeito é um adjetivo, essa palavra também existe independente na língua portuguesa. Se eu unir essas duas palavras com o uso de hífen, eu formo um outro significado. Amor perfeito é o nome de uma flor. Então, quando eu unir essas duas palavras aqui, pode ser por meio de hífen, algumas são sem o hífen, Você faz surgir um novo significado, uma nova palavra, sem que nenhuma das palavras originais perca nenhum fonema, nenhuma letra. Então, você tem a composição por justaposição. Justaposição é colocar junto. E aí, depois você tem a composição por aglutinação. A aglutinação acontece quando você pega dois elementos, duas palavras, dois ou mais elementos da língua portuguesa e junta essas palavras
formando um novo significado, só que ocorre a perda de fonema, a perda de letras. Por exemplo, água é uma palavra que existe na língua portuguesa e ardente também. Essas palavras têm significado independentes uma da outra. Se eu juntar as duas, se eu aglutinar as duas, eu vou formar uma nova palavra com um novo significado, que é aguardente, que é a mesma coisa de cachaça, né, de pinga. Só que você vai observar que a palavra ardente perde o A, porque não vão ficar dois As aqui no meio da palavra, né? Essas duas palavras, elas se fundiram, elas se juntaram, se aglutinaram, formando um novo significado. E aí ocorreu a perda desse Azinho aqui, ó, do ardente. Atividade 2. Leia a carta do menino inventor. Carta do menino inventor. Cidade de ideias malucas. Agosto do ano das invenções. Caros amigos, tenho 13 anos e coloquei uma ideia na cabeça. Serei inventor. Um inventor de objetos e de palavras. Desde os 5 anos, eu tinha um pensamento amadurecendo na cuca. Juntaria coisas que já existiam para formar novas coisas. E assim fiz, mas precisava dar nomes aos meus inventos. Como fazer? Queria criar novas palavras usando os nomes dos objetos que tinha utilizado. Afinal, todas as minhas invenções são compostas, tem mais de um objeto. Pronto, criei as palavras. Agora preciso escrever uma enciclopédia de meus inventos e lembrei que as palavras compostas podem ser formadas de duas maneiras, justaposição e aglutinação. E eu preciso colocar essa informação nos verbetes da enciclopédia. Como fazer a diferença? Vocês sabem? Esse problema eu não consigo resolver sozinho. Então, para desvendar o mistério, você precisa me ajudar. Aí eu queria saber por quê, sendo que ele que inventou esse negócio de inventar novos objetos, novas palavras, né? Você que lute, menino. Para esquentar, começaremos com palavras compostas, que já existem, e depois passaremos para as palavras novas, aquelas que inventei. Atividade 3. Atividade 2 era só fazer essa leitura. Agora que você já estudou sobre formação de palavras e leu a carta acima, ajude o menino inventor a desvendar o mistério resolvendo as atividades. Fichas com os enigmas do inventor. Então é pra gente ajudar ele a identificar se essas palavras que ele inventou aqui são formadas por aglutinação ou justaposição. Sacolé é um tipo de picolé congelado em saco. Foi formada por justaposição ou aglutinação? Por aglutinação. Coloquei até uma explicaçãozinha aqui, ó. Saco mais picolé. Então, juntando, formou sacolé. Teve alteração de uma das palavras base, né? O picolé perdeu algumas letras, por isso que é aglutinação. 2. Creio que perna longa é palavra composta por aglutinação. Acertou? Errou. É justaposição. É perna mais longa. Nenhuma das palavras perdeu fonema, nenhuma das palavras perdeu letra. 3. Descobri que a palavra vinagre também é composta. Vinho mais acre. Acre significa azedo. Mas estou em dúvida se é aglutinação ou justaposição. O que você acha? É aglutinação porque houve mudança, né? Perda de letra, mudança de fonema. 4. Saca-rolha. Foi inventado para tirar rolhas de garrafas. É palavra composta por aglutinação ou justaposição? É por justaposição, porque não teve alteração nas palavras base. Quebra-cabeça é o nome de um jogo inventado para sacudir o raciocínio. Essa palavra é composta por aglutinação ou justaposição? É justaposição. Inventei uma caneta que projeta luz neon. Quero uma composição por aglutinação. Caneon ou caneta neon? É caneon. 7. Criei uma mochila veloz, como um jato, e pensei que seu nome poderia ser composto por justaposição. Então nomeei mochila jato. Acertei? Acertou, miserável. 8. O sapajato foi criado para você chegar mais rápido na escola. A palavra é composta por justaposição ou aglutinação? É por aglutinação. Criei um óculofone, óculos que também é fone de ouvido. Será que uma das palavras perdeu fonema? Perdeu. Então, a nova palavra é formada por justaposição ou aglutinação? Por aglutinação. 10. O caderno cofre é um caderno que tem um compartimento secreto, o cofre.
Será que a classificação dessa nova palavra é composta também é secreta? Será que a classificação da nova palavra composta também é secreta? Não? Qual é? Composição por justa posição. 11. Para um grande espião, o camebotão é uma câmera disfarçada de botão. Essa nova palavra é composta por justa posição ou aglutinação? É aglutinação. Para as meninas espiãs, um broche câmera. Na enciclopédia, vou colocar na seção das palavras compostas por justa posição. Estou certo? Acertou, miserável. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like e compartilhem para ajudar o canal. E eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!